Você já se perguntou o que se esconde nas profundezas de um lago escuro, em um lugar onde a água é tão negra que a luz não consegue penetrar? Há histórias que atravessam séculos, contos sobre criaturas que desafiam a nossa compreensão. E uma dessas histórias, talvez a mais famosa de todas, vem das terras altas da Escócia, a lenda do monstro do Lago Ness. Tudo começou há muito tempo. A primeira vez que alguém falou sobre Ness foi no século VI. Um monge chamado São Columba, uma figura histórica importante, estava viajando perto do lago quando presenciou algo terrível. Ele descreveu uma criatura enorme, uma besta aquática, que teria atacado um homem nas águas. Com uma oração, São Columba teria afugentado um monstro, salvando o homem. Esse relato antigo foi o primeiro de muitos que transformariam o Lago Ness em um lugar de fascínio e medo. Por séculos, as histórias permaneceram como folclore local. Pescadores e moradores das margens do lago sussurravam sobre aparições estranhas, sobre grandes sombras se movendo sobre a superfície. Mas foi só no século XX que o mundo inteiro voltou seus olhos para a Escócia. Na década de 1930, a construção de uma nova estrada ao longo do lago permitiu que mais pessoas tivessem uma visão clara de suas águas. E foi aí que os relatos explodiram. Jornais começaram a publicar histórias sensacionais. Testemunhas descreviam uma criatura com um corpo gigantesco e um pescoço longo e fino, como o de um dinossauro. A imaginação do público foi capturada. Em 1934, uma imagem icônica surgiu, a fotografia do cirurgião. Ela mostrava o que parecia ser a cabeça e o pescoço de uma criatura emergindo da água. Por décadas, essa foto foi considerada a prova definitiva da existência de Ness. O mundo acreditou, mas anos depois, a verdade veio à tona. A foto era uma fraude. Uma montagem inteligente, feita com um submarino de brinquedo. A revelação foi um golpe para os crentes. Mas não foi o fim da história. Longe disso. Mesmo com a fraude exposta, dezenas, centenas de pessoas continuaram a afirmar que viram algo inexplicável. Pilotos, policiais, monges, turistas, pessoas de todas as classes sociais juravam ter visto uma criatura real. Suas descrições eram surpreendentemente consistentes. Um animal grande, de cor escura, que se movia de forma suave e rápida pela água, muitas vezes com corcundas visíveis acima da superfície. Isso nos leva à grande questão. O que essas pessoas realmente viram? A ciência, claro, tentou encontrar respostas lógicas. Uma das teorias mais populares é que Ness poderia ser um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico, que de alguma forma sobreviveu à extinção. É uma ideia fascinante, mas a maioria dos cientistas a descarta. Um animal como esse precisaria de uma população para se reproduzir. E o lago simplesmente não teria alimento suficiente para sustentar uma colônia de criaturas tão grandes. Então, quais são as outras explicações? Alguns sugerem que as pessoas estão vendo enguias gigantes. O Lago Ness é o lar de enguias, e teoricamente, uma delas poderia crescer até um tamanho descomunal. Outros falam sobre troncos de árvores que, ao flutuarem, podem se assemelhar a um animal. As ondas do lago, conhecidas como seixes, também podem criar ilusões de ótica, fazendo parecer que algo grande está se movendo sob a água. E, claro, existe a possibilidade de alucinação coletiva, onde a forte expectativa de ver algo acaba fazendo com que as pessoas interpretem mal o que estão vendo. Ao longo dos anos, inúmeras expedições foram organizadas para resolver o mistério de uma vez por todas. Submarinos, sonares de alta tecnologia, câmeras subaquáticas, tudo foi usado para mapear cada centímetro do fundo do lago. Em 2018, uma equipe de cientistas realizou o maior estudo de DNA já feito no Lago Ness, analisando amostras de água para identificar todas as espécies que vivem ali. O resultado? Nenhum DNA de plesiosauro, esturjão ou tubarão da Groenlândia foi encontrado, mas eles encontraram uma quantidade enorme de DNA de enguia. Isso reforçou a teoria das enguias gigantes, mas ainda não provou nada. A verdade é que, apesar de toda a tecnologia e de todas as investigações, nenhuma prova definitiva da existência de Ness apareceu. Nem um corpo, nem um fóssil, nem uma captura. O monstro
continua a ser um fantasma. E é exatamente isso que mantém a lenda viva. O mistério é mais poderoso do que qualquer resposta. Hoje, Ness é mais do que uma lenda. É um ícone cultural e uma indústria turística que atrai milhões de pessoas à Escócia todos os anos. As pessoas não vão lá apenas para ver o lago, mas para sentir a possibilidade, para olhar para aquela água escura e se permitir sonhar que algo antigo e selvagem ainda vive ali, escondido do nosso mundo moderno. O monstro do Lago Ness sobrevive em nossa imaginação, em livros, filmes e em nossas conversas ao redor da fogueira. Alguns dizem que a verdadeira essência do monstro não é ser encontrado. Ele representa o desconhecido, os últimos segredos que a natureza guarda de nós. Dizem que, se você for até as margens do lago, em uma noite silenciosa, quando a névoa paira sobre a água e o único som é o do vento, pode sentir uma presença, algo te observando das profundezas, algo que existe há séculos e que talvez nunca queira ser encontrado. Então, da próxima vez que você olhar para um corpo de água escuro, seja um lago, um rio ou o próprio oceano, pare por um momento e se pergunte: ele está realmente vazio? Ou será que algo lá no fundo está te observando de volta? O que você acha? Nessa é real ou apenas uma história fantástica? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. E se você gostou de mergulhar nesse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pelo desconhecido. Obrigado por assistir e até a próxima.